sobre as batalhas espirituais que a gente percebe, a gente sente e a gente entende o que está acontecendo nessa energia toda que se apresenta, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, trazer um pouquinho disso, de alguns entendimentos. Vamos lá. Então vamos lá. Então nós precisamos entender o seguinte: quando Deus nos criou, Ele nos criou a gente, vamos dizer assim, por inteiro, ou seja, a gente tem tudo o que precisa dentro da gente. E conforme a nossa caminhada, a gente vai despertando algumas coisas, né? Despertando algumas energias. E dentro de tudo isso, nós sabemos que dentro de nós, né, na nossa alma, no nosso espírito, existe uma dualidade de bem e de mal. Né? Existem essas duas energias que formam, né, o universo. Então, nós seres humanos e nós espíritos, porque não há diferença, né, porque o nosso espírito, ele manifesta a vida física. Então, o teu espírito, o meu espírito, manifesta o nosso corpo físico, manifesta a nossa vida física. Nós temos essa dualidade. E ao passo que nós vamos caminhando para a nossa evolução, nós precisamos, né, dominar, erradicar o nosso lado de maldade, vamos dizer assim, né, para que para o nosso lado de luz, o nosso lado do bem, se acenda. Então é assim que acontece. Né? Nós somos criados simples e ignorantes, e ao longo da trajetória a gente aprende o que é o mal, né? Porque faz parte do nosso conhecimento. Porque o mal, na visão espiritual, ele é mais amplo, né? Ele não é essa artificialidade que a gente prega aqui. É muito mais amplo, é mais profundo. Né? Mas para a gente entender, precisamos mergulhar dentro da gente, né? Dentro de nós mesmos, e buscar o que é essa maldade. Né? Porque se a gente... explicação tem aos montes, interpretações também tem aos montes. Mas, né, nós somos formados por duas energias, positiva e negativa. As duas são boas. Esse que é o detalhe. As duas são boas. Agora, como é que a gente usa elas é que causa a gente fazer o mal ou causa a gente fazer o bem. Mas assim, como é que funciona, né, dentro dessa visão? Então, assim, nós temos essas energias, nós as usamos o tempo inteiro. Né? Ora a gente faz o bem, ora a gente faz o mal, e ora a gente faz o mal e nem percebe, achando que é o bem, porque, como a gente falou, é profundo, a gente tem que se dedicar mais a entender tudo isso. Né? Só que o que acontece? O mundo espiritual também é assim. Né? Existe essas duas energias, né? Existe essa dualidade, só que lá a coisa é um pouquinho mais separada, entre aspas, no sentido assim, tem as pessoas, ou é melhor, tem os espíritos que já decidiram que querem ser luz. E tem os que decidiram ainda continuar na maldade, por N razões, né? Que não cabe aqui a gente vir trazer. É só para a gente saber. Né? Cada um tem as suas razões, cada um tem os seus pensamentos, mas funciona assim, tem o lado da luz e o lado da escuridão, das trevas. Né? O lado espiritual também é assim. Só que essa luz e essa escuridão, essas trevas, está dentro da gente, está dentro, e a gente manifesta elas fora. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de mentor espiritual, né? Quando a gente fala de anjos, quando a gente fala de Jesus, o que aconteceu com eles? Eles evoluíram, no sentido de que hoje eles são luz. Né? O que aconteceu com as trevas de dentro deles? Eles dominaram, né? Eles erradicaram a maldade do coração deles e hoje eles são só luz. E esse é o destino de todos nós. Mas, no momento que a gente está, né, nós temos um pouco de maldade e um pouco de luz, né, um pouco do bem. O que prevalece em cada um? Então, a gente tem que olhar para dentro de nós e observar.
O que a gente faz de bem e o que a gente faz de mal, né? Voltando ao plano espiritual, tem as pessoas da luz, então, os espíritos de luz, e tem também os espíritos das trevas, né? E o que acontece? Tudo é em torno de energia. Tudo gira em torno de energia. Então, os da luz querem que o universo se transforme em mais luz. Para isso, nós temos que virar luz também, né? Todos nós temos que virar luz. Só que quem vive nas trevas, na escuridão, o que ele quer? Porque ele alimenta isso, ele quer mais luz, eles querem mais trevas, mais escuridão. Então, é uma batalha espiritual para conquistar mentes. A batalha espiritual é mental, né? É uma briga entre a luz e as trevas para angariar mentes. E aonde que a gente vê isso? Aonde que a gente vê refletindo isso? Na manifestação da nossa vida, né? Então, quando se manifestam energias para tirar, né, como a gente falou na live passada, para tirar o nosso foco de crescimento, para tirar o nosso foco de fazer o bem, para tirar o nosso foco, né, de ser feliz, para tirar o nosso foco de ser alegre, de amar o próximo. Então, todas essas energias aqui geram luz, né? Então, é a turma da luz, que vem explicar, que vem passar conhecimento, vem trazer de uma maneira como o universo funciona, né? Explicar para que as pessoas aprendam e despertem, né? E tem o outro lado, né, que também está nessa batalha, só que trazendo um conhecimento diferente, para a gente ficar parado, né, para a gente entrar, fugir da realidade, para que a gente busque entretenimento, perder tempo, para que a gente não saia do lugar, né? E quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não sai do lugar, há sofrimento, há medo. Só que esse medo, esse sofrimento, alimenta as trevas. Então, quando a gente fala dessa dualidade, ela é natural, ela é normal. O problema é que nós estamos alimentando essa energia da maldade há muito tempo, né? Então, quando veio a luz ao mundo, né, quando Jesus veio trazer a luz ao mundo, já era para nós despertar, né? Porque o mundo tem tempo. Então, há o tempo das trevas, há o tempo da escuridão e há o tempo da luz. Então, o tempo da luz já chegou, só que nós estamos teimando, né, em alimentar trevas dentro de nós mesmos, né? Alimentar essa escuridão que está dentro de nós. E para sair dela, é nós que saímos. Então, Jesus não vai salvar, não vai tirar. Deus não vai salvar e não vai tirar. Por quê? Porque eles não podem fazer isso. Eles não podem romper o nosso livre-arbítrio. É nossa escolha viver na escuridão, nas trevas, no sofrimento. Por mais que às vezes pareça, né, porque quando a gente tenta explicar isso para as pessoas falam assim, mas eu não quero viver no sofrimento, eu não quero ser maldoso, né? Mas aí entra aquela explicação que a gente trouxe lá atrás. Esse maldoso é uma superficialidade, né, que fica muito longe de entender o quão profundo é isso, né? Porque a gente já explicou aqui, se eu deixo de ajudar alguém, né, por N razões, eu não faço o bem, automaticamente eu estou fazendo o mal. Então nós temos que ter essa consciência para que isso mude, né? E essa mudança é o que a gente vem trazendo, é aos poucos e gradativos, porque no universo tudo tem hora, né? Tudo tem o seu tempo. Só que o nosso tempo está muito demorado nas trevas ainda, né? Poxa vida, a gente está num momento, vamos dizer assim, de coisas boas, maravilhoso. Conforto, alimentação, né? Tecnologia. A gente já está num momento de manifestação e todos poderiam viver muito bem. Só que ainda nós
fazemos guerra, ainda nós roubamos, ainda nós furtamos, né? Ainda nós prejudicamos os outros, ainda nós temos inveja, ciúme, ainda o nosso ego, né, é muito grande. Então, vejam que tudo isso que a gente falou, o que é? Energia trevosa nossa escuridão. Né? Então a gente tem isso. E daí quando a gente amplia, né, para a questão espiritual, o que acontece? Quando os da luz querem nos tirar disso, como que eles nos tiram? Eles vêm e agarram a gente à força? Não. É conhecimento para que nós viremos luz e saímos da nossa escuridão, saímos das nossas trevas. Né? Só que ao contrário, né, a espiritualidade, que também é das trevas, não quer que nós saiamos. Por quê? Porque eles vão perder energia. Então, as manifestações que a gente enxerga aqui é puramente espiritual, é tudo coordenado pelo plano espiritual, seja da luz ou seja do lado trevoso, né? Do lado da escuridão. Então, quando a gente tem pensamentos bons, quando a gente sintoniza com pensamentos bons, a gente está sendo intuído, né, auxiliado, orientado pelos espíritos da luz. E quando a gente tem pensamentos ruins, negativos, né, de violência, muitas vezes, de querer prejudicar os outros, a gente está sendo influenciado pelos espíritos das trevas. Né? Só que, qual que é a grande chave? Nós damos brecha para isso. Então, quando a gente está falando, né, o que nós alimentamos dentro de nós, isso amplia, né, o universo afora. Por quê? Porque tem mais desses pensamentos, tem mais dessa energia. Então, se você alimenta as suas trevas interiores, você está alimentando as trevas do universo. Agora, se você alimenta a sua luz interior, você está alimentando a luz do universo. Então, quando a gente fala assim, somos todos um, o que é o universo? O universo nada mais é que a formação de um todo. Mas esse todo somos nós. Então, todos nós formamos o todo. Né? E dentro disso, a gente evolui, experiencia a vida. Né? Seja do lado da luz ou do lado das trevas, ou ora as trevas, ora a luz, tanto faz. Né? Por quê? Porque é o nosso momento de aprendizado e crescimento. Só que, quando a gente fala de transição planetária, que chegou um momento, chegou o tempo da transição planetária. Então a luz veio há 2000 anos atrás para tirar nós das trevas. Né? E isso levou 2000 anos, agora é hora da transição planetária. Ou seja, agora é o planeta que está mudando. Né? O planeta vai virar luz. E nós que vivemos no planeta temos que acompanhar. Ou seja, nós precisamos também virar luz, fazer o bem, amar, né? Essa transformação. E sobre essas batalhas espirituais, né, Rafa, muitas dessas situações, elas são muito sutis, né? E elas não acontecem só em momentos que a gente esteja numa tempestade interna. Às vezes muitas das vezes, nessa sutileza, a gente está bem, a gente está focado em algo positivo, mas às vezes aparecem situações, acontecem movimentos e situações sutis que é para te tirar desse foco, desse eixo, né, para tirar você daquilo que você está centrado, que é sua paz de espírito, a sua busca interior, a sua paz interior, e os movimentos que você faz para isso. E veio muito a calhar, porque essa semana aconteceu algumas coisas assim, e você percebe que são muito sutis essas situações.
assim, você está bem, está tudo fluindo bem, de repente algo vem e mexe naquilo, mas a gente precisa estar atento nessas situações, porque às vezes você está bem espiritualmente, você está em paz, mas vem aquela situação que é para mexer com você. E quando a gente começa a reconhecer esses movimentos, a gente começa a reconhecer toda essa energia, a gente começa a ficar mais atento, a gente já não se entrega para essa situação, para esse movimento, de forma assim, inconsciente, né? Você vai parar, você vai analisar o que está acontecendo, porque são coisas que vêm para te tirar do seu foco. Ali você chora, ali você às vezes se estressa, fica nervoso, e é onde a gente precisa olhar para isso. É onde a gente precisa olhar para dentro, isso é meu, ou isso está chegando assim e veio para mexer com a minha energia. A gente precisa ter essa sutileza também para perceber e para acessar essas coisas sutis que chegam. E você começa a ver situações, de alguma forma, coisas mínimas às vezes, dentro de casa, situações que a gente está fazendo ali, começa a ter um movimento contrário daquilo que é o que você está buscando fazer. Então a gente tem um entendimento daquilo. São coisas sutis que chegam, mas a gente precisa estar atentos para essas coisinhas mínimas que muitas vezes se tornam o máximo dentro da gente quando mexe com a nossa energia. Quando consegue tirar a gente do nosso foco, quando consegue tirar a gente daquele lugar que a gente consegue estar, e isso traz esse movimento de colocar em outra situação. Então a gente precisa ter essa sutileza também para se perceber essas coisinhas que chegam, essas situações, por mais leve, por mais banal que seja, é a gente estar atento para isso. Porque o mundo espiritual, ele está em movimento o tempo inteiro. Tanto para o bem, quanto para o mal, né? E a gente saber discernir, através de nós, o que chega, o que sai, olhando para a gente, as situações que a gente está ali no momento, são coisas costumeiras, não são? São situações que tá te levando para um estado de ira, seja qual for, te tirando daquele lugar que você está acostumado a estar, que é a sua presença, o seu estado de espírito. E a gente precisa saber olhar para isso. E muito mais olhar para dentro, olhar para a gente, sentir qual a realidade disso em mim. E a gente começa a acessar essas sutilezas, essas coisinhas que chegam, que às vezes a gente dá como bobo, são situações bobas, mas se a gente parar para analisar, a gente tem o entendimento que a gente precisa dentro disso. E é assim no pouco, é assim no muito, é assim no sutil, é assim naquilo que se apresenta mais claramente, mais impactando a gente, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa estar atentos, porque são coisas muito sutis, né? Como a gente costuma dizer, mas que faz um sentido muito grande, tanto para mexer com a nossa energia, quanto para nos impactar de qualquer maneira que seja. Ela chega e vem para balançar tudo. E aí que a gente percebe o quanto eu estou presente no que eu sou, no que eu sinto, no que eu percebo disso tudo.
A nossa presença de espírito, o nosso eu interior fala muito nesses momentos, né, Rafa? Então, assim, a gente fala que tudo é energia. Então, qual é a nossa frequência? Então, aí a gente começa a entender o que é frequência. Ó. Por exemplo, a frequência da luz é elevada. Né? Elevada, é alta. Né? A frequência das sombras, das trevas, é baixa, é densa, é pesada, sabe? É um ambiente pesado. E assim, nós temos os dois. Então, a gente já falou, nós temos essas energias. Então, quando a gente fala que a gente é influenciado, é nesses pontos. Então, ninguém coloca na gente o que a gente não deixa. Né? Ninguém fala sobre a gente se a gente não deixa. Então, se as pessoas falam assim, um exemplo assim, pessoas, né? Você é um fracassado. Né? Nós somos fracassados? Sim, nós temos tudo isso. Nós somos fracassados e somos fortes ao mesmo tempo. Né? Agora, o que você alimenta? Então, se você está na tua trajetória, se você está no seu caminho ali, e você é forte, convicto daquilo, alguém chega para você e fala que você é fraco, vai te balançar? Vai fazer você pensar? Vai, porque você tem essa fraqueza. Só que se essa fraqueza, né, já está erradicada de você, erradicada no sentido assim, já está adormecida, você já dominou, você sabe quem você é. E você fala, não, eu tenho essa fraqueza, mas eu sou forte, eu já superei tudo isso, e eu vou seguir o meu caminho, convicto. Pronto, acabou. E com a questão espiritual, é a mesma coisa. Então, quando vem pensamentos negativos, a gente tem, todos nós temos energias negativas, energias densas, pesadas, porque nós estamos nesse momento de transição também, de superar as nossas maldades, de superar o que a gente faz de mal, para que a gente possa fazer só o bem e se transformar nisso. Então, quando vem pensamentos, como a gente fala, sutis, por que vem pensamentos sutis? Para a gente nem perceber que não é nosso, mas é nosso também. Como assim? Eu tenho uma maldade no meu coração, tá? O que os espíritos maldosos fazem? Eles ampliam aquela maldade em mim. Se eu deixar, né? Então vem o pensamento de maldade, o que tem? Que tal fazer maldade? Daí você para e pensa, falei, pera lá, mas eu não quero mais fazer maldade, eu quero praticar o bem. Aí você está fazendo o quê? Superando a sua própria maldade. Superando a sua própria maldade. Então, no final das contas, o que eu quero dizer com isso? O que a gente quer dizer com isso? Que tudo depende só de nós mesmos. Somos donos das nossas escolhas, né? Exatamente, claro, influenciado pelos outros, influenciado pelo externo, sempre. Mas isso, né, é uma maneira do universo colocar a gente em crescimento, em superação. Né? Então o universo achou essa maneira dos desafios nossos. E agora, como é que a gente vai agir? Qual é a nossa atitude diante de tudo isso? Né? Eu quero ficar firme na luz, aconteça o que acontecer, ou eu vou me balançar ainda? Eu estou me balançando. Tudo bem. Né? Olha para dentro, conversa com Deus, conversa com o teu espírito, conversa com o teu anjo da guarda, conversa com o seu mentor espiritual. Né? Se decida o que você quer, mas esteja firme, convicto no seu coração que você quer fazer o bem. Entra nessa energia. Então, quando você quer fazer o bem, né, a energia contrária vai te puxar para você fazer o mal. Né? Na Bíblia lá não diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Por quê? Porque a gente ainda está nessa transição, nessa dualidade. E nós precisamos começar a ficar mais firmes do que a gente quer. Né? Decidir no seu coração. Então, eu quero fazer o bem. Eu quero ajudar
os outros. Eu quero amar o próximo. Mas vai ter momento que você não vai amar, vai sentir raiva. Ok, faz parte. Mas desde que você não alimente mais essa raiva. Que essa raiva, cada dia que passa, fica menor. E né, a raiva fica menor e o seu amor fica maior. Isso significa que você está alimentando a tua luz, o teu amor. Não está mais alimentando a maldade, a raiva. Né? Você está usando toda a sua energia para alimentar o bem que existe dentro de você. Só que tem momentos que vai vir força, né? Vai vir a energia contrária. Claro que vai. Porque nós somos ainda duais. Né? Mas aquele que já está convicto do que ele quer, ele vai ser tentado, lógico, mas a superação dele vai ser mais fácil, porque ele já está convicto do que ele quer. Né? Não, eu quero fazer o bem e eu vou fazer o bem. Aí vai ter as tentações, né? No nosso dia a dia vai ter oportunidades, inúmeras oportunidades. Por exemplo, coisas pequenas, mas quer ver? Vai chegar um dia que você vai ler um livro, né? Você vai ler um livro espiritual, ou um livro que te traga um conhecimento, que vai te trazer um crescimento, né? E você está com aquela vontade de ler aquele livro. Daqui a pouco vem uma energia contrária. Ah, mas não é melhor você deitar, descansar? Ah, você está cansado. Vem esses pensamentos. E aí, qual que vai ser a decisão da gente? Ah, mas sai com os amigos, vai para o boteco, lê depois. Então, é essa sutileza que vai acontecer. Né? Você está com o celular na mão. Ah, eu vou ver rede social. Tá, você vai ver rede social e vai te trazer que crescimento isso? Ah, não, eu preciso passar tempo. Passar seu tempo? Então, que energia é essa que tá trazendo para você? Que energia que você está atraindo para você e que energia que está te incomodando para você fazer isso? Agora, procura... Aquela situação, né, Rafa? Se eu não consigo controlar o meu querer, se eu não tenho domínio sobre isso, o que eu escolho fazer, o que eu quero fazer, eu vou conseguir fazer o quê? As pessoas falam, mas talvez elas não percebam quão profundo é isso, né? Mas rola, eu acho que rola no Brasil inteiro e eu acho que até no mundo inteiro. Por exemplo, a palavra honesto. É difícil ser honesto. Todo mundo sabe que é difícil ser honesto. Por quê? Porque a tentação de você ser desonesto é maior do que você ser honesto. Agora, onde é que está a força da vontade? Onde é que está o querer? Porque a pessoa que quer ser honesto pode estar ninguém vendo. Vai ser honesto. Vai ser honesto. Aí vai dizer, por que as pessoas são tão desonestas? Porque aquilo existe dentro delas, que seja um pouquinho, mas aumenta. Porque é influenciado a fazer essa desonestidade. Porque a desonestidade leva a esses conflitos que a gente vê por aí. E esses conflitos alimentam as trevas que existem dentro de todo mundo. Isso gera uma energia tão densa, tão pesada, que alimenta as trevas espirituais. É simples assim. Né? E a honestidade está onde? Está do lado da luz. Aí as pessoas falam assim, mas por que Deus não resolve isso? Porque Deus já resolveu isso. Como? O que você quer alimentar? A sua honestidade ou a sua desonestidade? Porque nós temos essas duas energias. E Deus está lá, Deus já preparou o caminho do desonesto e do honesto. Ele só está esperando ver o que você quer decidir. Para ele, tanto faz. Né? Só que tem o lado da luz, que quer que você seja honesto, então vão vir te ajudar. Seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, eles vão te influenciar de todas as maneiras para você ser honesto. E tem o lado desonesto, que é o lado das trevas, que é o lado das energias densas, que quer que você seja desonesto. Qual time você quer participar? Aí vem lá, assim, aquela dúvida. O que é aquela dúvida? Aquela dúvida é que você não sabe o que você quer.
E aí, as influências, né? Do lado bom e do lado ruim. Aí você fica naquela decisão, será que faço ou será que não faço? Será que sou honesto, será que sou desonesto? E as distrações, né, Rafa, sempre te traz vantagens, né? Essas coisinhas sempre te dá vantagem. E aí te coloca, já logo de cara já te coloca o quanto você está disposto a suportar para ser uma pessoa honesta. Você realmente aguenta? Você aguenta encarar certas coisas para manter essa honestidade? Já começa por aí. O quanto a gente quer realmente fazer isso. O quanto realmente estou disposto e consciente da escolha que eu faço todos os dias. Você vai sair daquele movimento onde todos estão direcionados para você, ou você vai procurar fazer algo diferente, mesmo que você contraria, mesmo que você não tenha aquilo que todo mundo tem. São escolhas, a gente precisa fazer essas escolhas. E essas escolhas são conscientes, precisa estar conscientes. Eu pago o preço da minha honestidade? Eu estou disposto a pagar esse preço, seja ele qual for? Então, assim, são tudo escolhas, né, Rafa? E distração tem bastante. É o movimento que eu escolho para mim, independente de como ele vai ocorrer. Seja andar sozinho, seja andar acompanhado, seja como for. É uma escolha minha. Então, assim, são coisas que se apresentam para a gente e ao mesmo tempo que se apresenta, te mostra muita facilidade, muita distração, muitos caminhos, né, de várias formas, mais leve para você andar. Mas e aí? Qual a consciência disso? O que eu trago na minha consciência disso? Porque a pessoa, quando ela tem consciência, ela não consegue ficar em paz. Ela pode escolher um caminho mais fácil, mas aquilo vai estar sempre martelando. Porque a pessoa sabe, ela sente. Ela vivencia uma realidade diferente. Então, assim, são escolhas e são consequências que a gente vive e vivencia o tempo inteiro. Então, a gente precisa estar consciente disso. Eu estou disposto a pagar o preço de ser a pessoa que eu sou, independente de qualquer coisa. Não estou preocupado se eu vou agradar ou se eu vou desagradar. Eu tenho que estar em paz com a minha consciência. A minha consciência é que governa tudo dentro disso. É saber que em algum momento, todo momento da minha vida, tem alguém muito presente, que não são olhos humanos, mas é a gente saber que quando a gente traz isso, e a gente tem essa percepção dessa batalha espiritual, a gente também tem a consciência de quem cuida, de quem olha, de quem vela, quem zela, quem, entendeu? Tá por trás de tudo isso e tem essa visão de quem é você, de quais suas escolhas, e você está realmente fazendo isso positivamente. Você está sendo honesto com você mesmo, porque a honestidade dentro disso já começa com a gente mesmo. Porque se a gente acredita que ninguém está vendo o que eu estou fazendo, a gente já está enganado. Porque tem alguém nos cuidando o tempo inteiro e ele conhece o coração de cada um. E quando a gente tem essa consciência, a gente também faz uma escolha dentro disso. Do lado dessa
batalha espiritual, qual lado que eu quero estar? Qual batalha eu quero batalhar? Qual energia eu quero buscar para trazer para isso? Então, assim, faz parte de tudo e é escolhas e consequências das nossas escolhas, tudo que a gente passa a vivenciar, a experienciar dentro disso tudo. Mas a consciência maior é: eu estou sendo cuidado o tempo inteiro, eu estou sendo olhado o tempo inteiro. E a minha consciência, ela já tem o posicionamento, ela já tem a sua própria natureza. Então isso não vai te deixar em paz. Se você está naquela consciência e você escolhe algo que não está alinhado com isso, com certeza a gente perde a paz. Então, isso é para tudo na nossa vida, são as nossas escolhas. Eu vou escolher porque é bom para mim, é bom para o lado que eu escolhi caminhar, ou eu quero escolher algo que é bom para os outros, mas que me tira o sono à noite. São ações e reações o tempo inteiro de tudo que a gente faz. E essa batalha faz parte disso tudo. São escolhas e detalhes que movimentam toda a energia que a gente vivencia no nosso dia a dia. Às vezes a gente busca um caminho suave para caminhar, não que as nossas batalhas são suaves, mas a gente escolhe uma forma leve de caminhar dentro disso tudo. A gente passa, sim, a gente tem as coisas mais pesadas, situações pesadas, mas a gente, com a nossa consciência tranquila e em paz, a gente escolhe um caminho suave para andar, porque a gente está consciente de tudo isso, de que a gente está sendo olhado, a gente está sendo cuidado, e o nosso coração, a nossa alma traz essa paz para a gente. Do caminho que você busca trilhar, do caminho que você quer caminhar, e a energia que você quer movimentar e gerar cada vez mais dentro da gente. Então, assim, a consciência da gente, não, de uma certa forma, ela, ao mesmo tempo que ela é sutil, ela também traz a realidade de muita coisa. E a gente olha para essa realidade com clareza e com discernimento, porque esse discernimento quem te dá não está aqui, não é coisa de outro ser humano comum, mas é a paz que você precisa, a realidade que você precisa está dentro da gente. É algo que Deus traz e entrega para a gente como presença. Como a realidade de que Ele é, de que Ele está, e que a gente é instrumento de tudo isso, mas a gente também precisa ter força de vontade, ter esse alinhamento com a gente mesmo, das nossas escolhas, o que realmente eu quero. E dentro disso, a gente define quais batalhas que a gente quer. E é um caminho certo. Porque, como assim, você afirma isso é o caminho certo? A gente sabe, porque quando a gente faz essas escolhas nos traz paz, nos traz segurança e nos deixa tranquilo, feliz dentro daquilo que a gente faz.
Então não tem indicador maior das batalhas que a gente quer lutar, não tem escolha maior do que a gente sentir essa paz, a gente sentir essa integridade com a gente mesmo. Então, assim, essas situações, seja de coisinhas bobas como coisas muito maiores, a gente consegue perceber com a consciência que a gente tem dentro de tudo isso. O que é mais fácil? Amar ou odiar? Depende. Depende do quê? Depende de quanto é a porcentagem dessas energias dentro de você. Porque se uma pessoa tem 80% de ódio no seu coração e 20% de amor, é muito mais fácil odiar do que amar. Por isso que, às vezes, as pessoas falam que não conseguem amar. Mas por que não consegue? Porque ainda não desenvolveu amor suficiente para amar. Mas todo esse conflito está dentro dela. Está dentro dela. Basta ela se conhecer e resolver. Aí você faz uma pergunta, a mesma pergunta para uma pessoa que já tem 90% de amor e só 10% de ódio. Ela vai falar que é muito mais fácil amar. Então, depende do ponto de vista no sentido de o quanto a pessoa já desenvolveu das energias. E esse conflito está dentro dela, que manifesta lá fora. Então, a pessoa tem tanto ódio dentro dela, que daqui a pouco ela externa isso. Mas ao contrário, também. A pessoa tem tanto amor dentro dela, que externa lá fora. E isso é o tempo todo. O que é isso? É conhecimento, é observação. É a gente olhar e refletir sobre o que está acontecendo, é entrar num estado, que a gente fala, um estado meditativo, e ficar olhando o que está acontecendo, e aquilo vem as explicações para a gente. Quando a gente está presente. Então, cada coisa que acontece na nossa frente, se formos espertos, e todos nós somos, é um aprendizado para nós crescer, para nossa consciência expandir. Então, só nós mesmo, eu comigo mesmo, tenho capacidade e livre-arbítrio de escolha para mim crescer, ou não. Porque a gente vê muitas pessoas fazendo o seguinte: Jesus vai voltar e vai salvar todos nós. Não vai. Ele já veio, já mostrou como é que funciona o universo. Mas as energias contrárias à luz não quer que as pessoas enxerguem como o universo funciona. Porque se a gente enxergar, muitas das coisas que a gente vê, ouve por aí, cai por terra. Não se sustenta. Então o que é mais fácil? É você explicar para alguém que depois do desencarne, depois da morte, a vida continua. E daí no plano espiritual as coisas funcionam um pouquinho diferente daqui. Lá você atrai aquilo que você sente, lá você não tem como você esconder a tua energia, lá o caminho é mais estreito. Se você é da luz, você vai para a luz. Se você é das trevas, você vai para as trevas. Não tem como você esconder isso. Então, a luz vem, por exemplo, e mostra isso para as pessoas mudarem. Mas o que é mais fácil? Você se dedicar a isso e entender? Ou é mais fácil você falar assim: não, vou fugir da minha responsabilidade, morreu, acaba tudo e pronto, acabou. Então tem que ver qual que é a facilidade aí. Aí entra a questão que a gente falou ali atrás. Quantos por cento de energia você tem desenvolvido? Você quer crescer?
Você quer fazer o bem? Você quer ver a realidade? Você quer realmente saber como o universo funciona? Então vai ser mais fácil para você, né, descobrir a verdade, a realidade. Agora, se a pessoa não quer crescer, não quer enxergar a realidade, não quer chamar a responsabilidade para ela, para as mudanças que tem que fazer quando souber da verdade, porque quando a gente sabe da verdade, aí a transformação tem que acontecer, né? Então, se ela não quer se dedicar a se transformar, ela vai falar que morreu, acaba tudo, e está tudo certo para ela. Então, isso nada mais é o quanto nós desenvolvemos de energia, de luz ou de trevas. A ignorância não é boa como as pessoas falam, não. Porque nós temos o conhecimento dentro de nós já. Nós já temos o conhecimento. Então nós não somos ignorantes, né? Por que as pessoas falam isso, que é uma bênção ser ignorante? Porque as pessoas não querem crescer, né? Só que isso vai trazer consequências, vai trazer sofrimento. Por quê? Porque o universo funciona diferente. O universo funciona diferente. A luz quer mostrar como o universo realmente funciona. Mas as energias contrárias não quer mostrar, não quer deixar você ver. Porque quer te amarrar, porque quer fazer você ficar paralisado, porque para eles ter alimento. Duas equipes. Qual é a maior equipe aqui no nosso planeta? A equipe da luz ou a equipe das trevas? É só a gente olhar aí fora. É só a gente sentir a energia. Nós já vamos saber que, né, a equipe da luz é menor que a equipe das trevas. Simples assim. É menor. Por quê? Porque se fosse maior, nós não teríamos guerra. Nós não teríamos roubos. Nós não teríamos sofrimentos, violência, brigas. Porque não faz sentido. Mas se a gente tem ainda tudo isso, é porque a energia, né, densa, pesada, trevosa em nós ainda é grande. Ainda é grande. Aí as pessoas falam assim: mas Jesus vai vir e vai salvar. Vai salvar quem consegue, não é quem ele quer, né? Não é quem Jesus quer salvar, é quem consegue já ser luz o suficiente para acompanhar o que Jesus pregou. Jesus é 100% luz, ele já conseguiu, já atingiu isso, né? O amor dele é imensurável. Aí ele quer, né? Não é que ele queira, mas quem consegue acompanhar a luz dele? Quem já atingiu 20%? Quem já atingiu 50%? Aí as pessoas têm que olhar para dentro e se questionar. O quanto de luz eu preciso refletir para mim acompanhar Jesus? Amar o tanto que ele amou, fazer o bem o tanto que ele fez. Porque no plano espiritual, a gente consegue enxergar muito bem o semelhante atrai semelhante, né? A atração, a lei da atração, que aqui todo mundo fala uma coisa, lá funciona muito bem, né? E de uma situação que a gente vê bem mais profunda que aqui. Então, o quanto de luz e o quanto de trevas você alimenta dentro de você? É o semelhante que você vai atrair. Então, não tem salvador. Ele já veio, já mostrou como é que faz. Façam assim. Se vocês fizerem assim, vocês viram luz e vocês podem me acompanhar. E ele explica isso muito bem explicado. Nós precisamos entender, nós precisamos enxergar isso. Mas para nós enxergar tudo que ele falou, temos que olhar para dentro de nós. E ele falou isso também, né? Conhece a ti mesmo. Conheça a verdade te libertará. Essa verdade, de conhecer a si mesmo. Porque aí você vai entender muita coisa. Você vai entender muita coisa que você precisa no momento. Porque muitas das vezes, o que acontece? O esclarecimento vem. Mas tem pessoas, né? Tem pessoas que não alcançam ainda, né? Tem coisas que a gente não sabe, que a gente não consegue compreender ainda a complexidade disso.
Então, vem se esclarecendo em todos os aspectos, e cada um pega para si o que precisa, mas tem que pegar, tem que pegar. Né? O que adianta a gente falar de outro planeta, falar do mundo espiritual, se as pessoas ainda não alcançam nem o planeta Terra, não alcançaram nem a si mesmo? Que é isso que a espiritualidade traz. Muitas vezes a gente quer um mundo feliz, mas a gente não alcança o que é esse mundo feliz ainda. Como é que eles vão explicar algo que nós não alcançamos? Porque é difícil para eles também. Então eles têm que vir aos poucos, mostrando, para a gente ir mudando aos poucos, né? E esse aos poucos é o quanto a gente pode mudar. Mas esse pouco é muito, já é muito. Então, muitas das vezes aqui a gente traz um pouquinho do que a gente já compreendeu, né? A gente amar a si mesmo. Aí a gente ama o pai, aí a gente ama a mãe, aí a gente já ama o irmão, e vai crescendo esse amor, né? Aí a gente já consegue amar o primo, né? Os tios, as tias. Agora já imaginou chegar assim, ó, você tem que amar o bandido lá, né? Você tem que amar o assaltante que te roubou. Será que você consegue? Porque Jesus conseguia. Né? Jesus, né, estava espetando ele, né, colocando aquela coroa de espinho nele, e ele amando. Porque ele já consegue fazer isso. E ele veio mostrar que é possível. Mas se a pessoa não consegue ainda amar dessa magnitude, ame a si mesmo. Se melhore. Já está bom. Ama o próximo, o pai, a mãe, e vai crescendo esse amor. Né? Construa, desenvolva esse amor. Ah, eu não consigo amar meu pai e minha mãe, mas eu consigo amar o meu cachorro, o meu gato. Ótimo, está desenvolvendo também. Ame o seu gato, ame o seu cachorro, mas cresça esse amor. A gente consegue, né? Tem gente que não consegue amar nem os bichos, nem os animais. E está tudo bem. É o momento dele. Só que Jesus veio mostrar a luz. E a luz é amar o próximo. Não tem escape. A salvação é essa. Se as pessoas acham assim, ah, mas Jesus vai voltar. Jesus já voltou e está aí ainda. Está dentro de nós. Né? Se a pessoa ainda está esperando que Jesus vai voltar do jeito que ele veio, não entendeu ainda o que está acontecendo. Naquele, né, Rafa? É aquela situação. Ele está naquele que muitas vezes a gente não quer olhar. Ele está naquelas situações onde a gente recusa, onde a gente rejeita, onde a gente julga. E quando a gente tem entendimento disso e a gente passa a olhar para a vida, para tudo que acontece ao nosso entorno com essa visão de que Ele está em tudo e em todos, a gente dá uma ampliada na nossa visão. E a gente deixa, muitas vezes, de fazer as próprias guerras dentro de nós mesmos. Porque a gente começa a aceitar as coisas como ela é. E ter o entendimento que nada é por acaso. Tudo tem algo para nos apresentar. Tudo tem algo a nos ensinar. Tudo fala, tudo se movimenta, tudo se comunica. E são situações que a gente precisa estar com coragem e disposto a olhar para essas coisas. E ter o entendimento, buscar o entendimento, pedir o entendimento. Porque as coisas se esclarecem, as coisas, ela entra em movimento para isso. Para que a gente consiga ter o esclarecimento necessário. Então, assim, Ele está presente em tudo. Ele está em tudo. E nada está
fora do lugar, tudo é como tem que ser. Só que nós, como seres humanos, a gente tem uma dificuldade e a gente quer trazer uma realidade nossa e não do que se é. E a gente olha para isso não com o olhar de que eu vou enxergar isso como forma de crescimento. A gente sempre olha para essas situações querendo impor aquilo que a gente quer e as nossas mudanças. E não a mudança devida que a gente precisa para o crescimento, para a evolução do nosso ser, como ser espiritual, como ser físico. A gente não consegue desenvolver isso na gente muitas vezes. Mas toda situação, todo acontecimento traz um crescimento e uma forma de você, porque como eu vejo, não vai ser a mesma forma que o Rafa vai ver. Às vezes eu enxergo as coisas de um jeito, o Rafa vai enxergar de outro. Mas está tudo bem. O que eu tenho que ampliar dentro disso? O que eu amplio em mim, para mim, isso? O que isso tem de significado para mim? E a gente, quando começa a entender essas coisas, a gente começa a abrir esses horizontes. A gente sai daquele movimento fechado de que de como eu vejo, de como eu percebo. Não, a gente sim percebe muita coisa, a gente amplia isso tudo, essa visão que a gente tem. A gente consegue alcançar coisas novas dentro dessa visão. Porque a gente consegue ver além daquilo que se apresenta para a gente. A gente sai daquela cegueira de que tudo é só o que a gente vê. E as coisas vão além disso. O caminho é muito maior. O caminho é muito mais amplo. E quando a gente aceita e a gente percebe isso, que tudo veio para acrescentar algo e a gente precisa tirar algo disso, a gente começa a entender o porquê dessas batalhas que a gente passa, seja espiritual, seja aqui no mundo físico. A gente começa a entender. São batalhas e são situações que a gente abre espaço, que a gente dá caminho. Seja para o mal, seja para o bem. A gente dá caminho para isso. Porque muitas vezes a gente está nisso inconsciente. E quando a gente ganha essa consciência de tudo isso que a gente vive, que a gente passa, que se apresenta para a gente, que traz isso e envolve todas essas batalhas que a gente está falando, essas batalhas espirituais e tudo mais, a gente consegue ter uma visão diferente, a gente consegue ampliar isso em nós e trazer de alguma forma também para a nossa vida aqui no plano físico. A gente consegue ter essa visão espiritual de tudo, todo esse movimento. E a gente entrou numa fase que o invisível, ele já não é mais tão invisível. Ele está se apresentando e a gente precisa querer olhar para isso. A gente precisa despertar para isso. O que está chegando para a gente, quais os movimentos dentro disso tudo. E a gente ter essa percepção dessas batalhas ocultas que chega de todas as formas para o nosso entendimento, para as nossas percepções, e a gente crescer dentro disso, desenvolver
as habilidades que a gente tem de percepção e de estado espiritual que a gente traz. E a gente passa a ter mais cuidado, a gente passa a ter um pouco mais de cautela com situações, a gente já não se entrega tão facilmente para certas situações. Porque a gente sabe que dentro disso tem algo que se movimenta, assim como tem as coisas que se movimentam para o bem, para você caminhar de forma leve, também tem essas outras coisas que se apresentam de forma mais sutil, mas também que te prende a uma situação, a velar seus olhos, a tirar o que você precisa acessar. Então a gente precisa olhar também para isso, para essas sutilezas, né, Rafa? Que a vida nos apresenta e estar atento no que isso quer nos dizer, a gente olhar para dentro, a gente sentir o que a gente tem em nós, naquela situação, naquele momento, e se isso está ressoando com tudo aquilo que a gente está sentindo, está dando atenção, para a gente poder direcionar tudo isso que chega, a gente saber o que fazer com tudo isso que chega. Porque se você está inconsciente, facilmente a gente é dominado por essas energias, né, Rafa? A gente se entrega facilmente para uma situação que te desalinha totalmente. E quando você está consciente disso, você olha para toda essa situação e fala, opa, calma lá, não é bem por aí. Isso está me despertando alguma coisa. Isso está me mostrando alguma coisa. Eu preciso olhar para isso de forma diferente. Quando a gente está consciente, a gente consegue ter essa percepção. E a gente consegue tomar essas decisões de como agir, de como se movimentar dentro dessas energias de maneira diferente. E o mais importante, consciente, né, Rafa? Ó, energia é energia, né? E nós damos brecha para essa energia entrar. Quer ver um exemplo interessante? Internet. A internet é uma coisa boa ou uma coisa ruim? De novo, depende. Depende do que cada um pensa, né? Tem gente que já foi prejudicado pela internet e acha a internet muito ruim, né? Tem gente que é favor à internet, porque se beneficia daquilo. Só que vamos aprofundar mais isso ainda, né? Então, quando a gente fala assim, cuidado com as redes sociais, cuidado que você está perdendo seu tempo, cuidado, né, que você essas distrações está tirando do seu foco. Aí o que a pessoa faz? Já condena a internet, já condena o celular, já condena tudo. Mas não olhe para o outro lado, porque com o invento da internet, olha quanta coisa boa aconteceu também, né? Quanta facilidade a gente teve de informações, quanta facilidade a gente teve de conhecimento, né? Hoje em dia, basta a gente clicar, sair de casa, né? Quanto conhecimento a gente tem. Então, não tem como nós não querer a energia. Ela está aí em movimento. No celular, nos pensamentos, tudo. Então, para e reflete, né, essa questão, por exemplo, da internet. Né? Como você movimenta essa energia? E o celular é muito interessante, né? Que a gente fala alguma coisa ou clica em algo, daqui a pouco é algo pequenininho, é uma enxurrada de propaganda, né, sobre o assunto que você clicou. No mundo espiritual é mais ou menos assim. Se você tem uma tendência de fazer a maldade, vai vir uma enxurrada de pensamentos maldosos para você fazer.
Porque é assim que o negócio funciona. Você tem que se blindar disso. Mas como é que você se blinda? Negando a energia negativa? Negando as trevas? Não. Usando a energia para o lado oposto. Então você vai usar o seu celular para perder seu tempo? Você vai usar o seu celular para essas distrações? Ou você vai usar o celular para o conhecimento, crescimento, evolução? O celular está aí, a internet está aí, não vai sair daí. É movimento. Agora, a energia que você sustenta, você vai continuar nela? Ou você vai querer desenvolver o lado oposto? Se você está com maldade no seu coração, você tem que começar a trabalhar a sua bondade. Você tem que começar a trabalhar o seu amor. E aí, a dinâmica é a mesma. Vários pensamentos para você fazer coisas boas vai aparecer na tua mente. Então, nós somos responsáveis pelo que nós atraímos, sim. E qual que é o caminho para a gente sair disso? Olhar para nós e mudar, né, o que a gente faz com a nossa energia. Quando você faz o bem volta para você. Né? E se você faz o bem 2 vezes, o bem volta 4 vezes. Né? Não está escrito lá, o que você faz vai voltar centuplicado para você. Como é que você entende um negócio desse? Sente. Sinta essa energia para entender o que isso significa. Né? Que a gente faz um pouquinho, volta bastante. Mas de bom e de ruim também, né? Em formas de pensamento, em forma de energia, um monte de coisas. E nós temos que prestar atenção para que a gente mude tudo isso. Porque, de novo, ninguém vai mudar por nós. É nós com nós mesmos. É eu comigo mesmo. Não tem saída. É eu comigo mesmo. É essa mudança. Mas as coisas que a gente fala é entre você e Deus. É entre eu e Deus. Né? Não é o meu vizinho que vai me julgar, não é o meu vizinho que vai me criticar, não é nada disso. Não é eu sozinho sendo desonesto. Eu não estou sozinho ali. É entre eu e Deus. Mas para mudar, é eu comigo mesmo. Sempre. Dentro disso tudo, né, Rafa, é autorresponsabilidade, né? Da gente assumir tudo aquilo que é nosso. A gente está consciente disso. E assim, Acima né? de tudo, é a autorresponsabilidade. Querendo ou não, a gente é responsável. E aquele negócio que você sempre fala, né? Ah, vem algo. Será que é meu? Mas assim, a gente não pode negar isso. Ah, não é meu, então não, se veio até você é porque alguma coisa faz sentido. Né? Alguma coisa você tem que olhar para você e mudar. Porque se está vindo coisa ruim, é porque a gente tem dentro da gente. Né? Mas tudo bem. Ah, mas eu estou pensando em fazer o bem, mas veio um pensamento maldoso. Pois é, às vezes a gente tem um pouquinho de maldade ainda, que precisa, um pouquinho de maldade ainda, que a gente precisa superar. Para que esses pensamentos venham e nem nos atinja, bate e volta. Mas se a nossa consciência capta, né, não é para a gente ficar preocupado, é para a gente analisar o que está acontecendo e mudar. Essa mudança. Né? Tem umas frases, é muito interessante, né? As pessoas estão sofrendo tal, aí chega e fala assim, tá faltando amor, mas eu amo, então ame mais. Né? É isso. Chega algo maldoso até você, então você tem que dobrar o seu amor. Ou triplicar. Tá faltando triplicar o amor. Ah, mas eu amo minha família, eu amo meus vizinhos. Legal, tem que amar mais então. É desse jeito que nós vamos conseguir, né, sair desse sofrimento humano que a gente está. É evoluindo, é crescendo, é se elevando. Né? Elevando a nossa vibração, elevando a nossa frequência. E a gente faz isso amando. É o amor que vai nos
libertar para cima, vamos falar assim, né? É o amor. Né? É o amor que supera tudo, é o amor que supera a raiva, supera o ódio, é o amor que supera as mágoas. O amor dá jeito em tudo. Então nós precisamos colocar essa energia na nossa vida. Que comece consigo mesmo. Né? Mas não é a história do... Eu sempre falo assim, não é a história do amor próprio. Não, é mais que isso. É se amar. Quando você se ama, você consegue passar esse amor adiante. Né? Passar esse amor adiante. Você se ama, o que você quer para você, você quer para o outro. Então, a gente chegar nesse ponto, chegar nessa magnitude, e o caminho a gente já tem. Jesus Cristo já deixou para nós o caminho. É só seguir. É só seguir. Fechou? Fechou. Eu acho que deu horário já, né? Então é isso, liquidou aí? Então é isso, gente. Reflitam, né? A gente precisa refletir sobre essas coisas e é aquela situação. Reflita e busca esse conhecimento, leia, vai de atrás. E tem aquelas situaçõezinhas do nosso dia a dia, momentos às vezes que acontece alguma coisa, algum movimento, onde está tudo legal e de repente situações acontecem assim do nada e dá uma reviravolta. Olha para dentro, sabe? Reflita, não se permita ira, não se permita revolta, não se permita sentimentos ruins dentro, porque isso só vai piorar. Situação ali que estava indo calminho e tudo perfeito, de repente, é isso que a gente falou hoje, essas são batalhas espirituais que às vezes as pessoas não acessam, mas que chegam até elas e elas não conseguem ter o discernimento disso, não conseguem ter a visão disso, não conseguem perceber. Mas isso vem para desalinhar, para tirar a pessoa do foco, para tirar aquela energia que às vezes estava ali tudo bonitinho, legal. Olha para dentro antes de ter qualquer reação de raiva, de sentimento ruim, de pensamentos ruins. Olha para si mesmo, fala, opa, isso não é meu, isso não é assim, eu não sou assim. Entendeu? Analisa. É alguma coisa que veio para te desconcertar, para tirar você do seu alinhamento ali, daquela energia boa, gostosa. Então, assim, começa a ter uma maior percepção disso. Sinta a presença. Quando a gente fala sentir essa presença, sinta a presença do todo, de Deus, né? Da essência, de como funciona tudo isso. E a gente consegue ter um olhar diferente. A não se entregar para a energia, o primeiro impacto. Ah, não tá legal, já chuta o balde. Não é. Então a gente precisa olhar para a gente dentro dessa situação e buscar entender, querer entender, né, Rafa, qual o movimento, qual a energia que está se apresentando ali. Porque de alguma forma você vai ter resposta, você tem entendimento, dependendo muito do seu coração, de como você é, qual a energia que você traz e como você está ali, com a sua presença de espírito naquele momento. A pessoa vai conseguir ter o entendimento do porquê essas situações contrárias às vezes chegam. Então, assim, tudo faz parte dessas batalhas espirituais que a gente muitas vezes não acessa de imediato, mas são coisas que vêm só para mexer, para tirar
você dali, daquela situação. E a gente precisa ter sabedoria para olhar para isso. Qual o movimento e qual é a situação que a gente está e qual a situação que a gente se permite ir. Tudo é escolha. É a gente não se permitir acessar o negativo se a gente não tem isso dentro da gente. É a gente se permitir uma ira que muitas vezes não tem dentro da gente, mas em momentos e situações a gente inconsciente às vezes estoura e quer uma ação, ação e reação instantânea. Então, assim, é a gente trazer isso para a consciência e olhar para isso com carinho, olhar para essa situação dentro daquilo que você sente e se perceber. E mudar a rota que a gente pode, através do amor, através da energia boa, a gente pode mudar rotas que às vezes chega para a gente de uma forma e a gente pode direcionar ela para uma outra energia melhor. A gente faz bem para a gente, faz bem para os outros também. Essa é a realidade. Então, assim, quando se tiver numa situação dessa, reflita, né? Se permita, né, Rafa, refletir, olhar para a situação de uma forma diferente, mas amorosamente. Então, é isso. É isso. Então, fiquem com Deus, uma ótima noite. Obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigado, uma boa noite. Fica com Deus, muita paz e amor. Até a próxima. Isso aí. Tchau.